Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biogeografia. Já falamos de todo o processo formador, das espécies, e agora vamos ver como ocorrem os padrões e os processos tanto de especiação e extinção de espécies dentro da biogeografia. Vamos lá então para essa aula, beleza? Nessa aula nós vamos ter como análise os conceitos de espécie, macroevolução, especiação, diversificação, extinção e seleção de espécies. Vamos lá então. O que é uma espécie? O conceito de espécie. As espécies têm histórias que são de alguma forma análogas à vida dos indivíduos em si. As novas espécies se originam através da multiplicação de espécies mais antigas, ou seja, essa multiplicação a gente chama de especiação, que sobrevivem por períodos variáveis de tempo durante as quais elas podem ou não deixar descendentes. Quando elas não deixam descendentes, a gente coloca elas em processo de extinção, ou seja, a morte de uma espécie. No entanto, existem importantes diferenças entre a história dos indivíduos e das espécies. Enquanto o nascimento e a morte da maioria dos indivíduos são distintos, facilmente reconhecíveis com frequência, é difícil determinar quando uma espécie está plenamente formada. Pois, ao invés de se extinguirem de modo abrupto, como a gente já está vendo de vez em quando com desmatamento e outros fatores, queimadas e assim diante, quando não é um fator natural ou um fator humano abrupto, algumas espécies podem desaparecer evoluindo para um novo tipo de organismo que é reconhecido como uma espécie diferente. Então, nós temos aqui alguns padrões de ramificações de espécies. As espécies reticuladas, quando os indivíduos sexuados têm 2 pais, 4 avós e assim por diante. Esses são os indivíduos. Então a gente tem aqui como padrões de ramificação. Os humanos são padrões reticulados. Nós temos 2 pais, 4 avós e assim continuamos a ramificação da nossa espécie de forma gradual. A evolução das espécies se dá pela cladogênese, onde os organismos evoluem em um processo de ramificação simples, similar ao da reprodução assexuada, vem assexuada junto. O único ancestral dá origem a um ou mais descendentes. As linhagens evoluem a partir de sua diversificação no espaço, criando características que tornam o grupo distinto às adaptações. Significa então que nós viemos de um único ser. Esse único ser, os cientistas podem dizer de Eva mitocondrial e de Adão mitocondrial. Então, a partir daí, a nossa cladogênese surge de um único ser e a gente vai evoluindo em ramificações reticuladas, passando de pai para filho, avô e assim por diante. E o que seria usado, O que seria usado dessas adaptações? O que são as adaptações? São soluções inovadoras, onde há um problema que limitou a espécie à sobrevivência. O que ela faz? Ela se adapta e com essa adaptação ela vai reproduzir em outras populações. Então as adaptações são as inovações que a espécie vai fazer sobre o seu ambiente, sobre o seu espaço, ok? E aqui nós temos a chamada cladogênese. Nós temos uma única espécie, que a gente chama isso de espécie X, e aí pelo processo de anagênese, que vai passando de pai para filho sucessivamente, e ao longo do tempo, essas espécies elas vão se modificando. Elas vão pegar ali as características da espécie única, mas elas vão pegando ramificações diferenciadas. Essas ramificações diferenciadas a gente chama isso de cladogênese. Muitas espécies passam por esse processo cladogenístico, que é o que a gente vai ver ao longo dessa aula, beleza? E aí então, nós vamos dizer como se define a espécie. A espécie ela vai se definir pela taxonomia, que é a disciplina que atribui nome aos organismos e classifica a diversidade biológica. É a partir da taxonomia, ou seja, o estudo de classificação da diversidade biológica dos organismos, que descrevemos as unidades fundamentais das espécies e delas os nomes científicos, os quais são binômios latinizados, primeiro no gênero, então um epíteto
específico, dando exemplo, né, que a gente tem de Homo sapiens. Homo seria aqui o primeiro binômio, né, latinizado, o homem. Sapiens, né, o epíteto, né, o homem pensante. Seria esse tipo de estudo, ou seja, você vai estudar todo o formato da espécie, vai classificar elas, e a partir dessas classificações de espécies antigas, vai ser dado, né, um nome científico de determinada espécie. Esse procedimento organiza as espécies em uma classificação hierárquica, que tem o propósito de refletir o padrão evolutivo histórico de seus ancestrais e descendentes. A partir daí, então, nós vamos definir as espécies. Existem as chamadas espécies morfológicas, que é um conceito, né, que reconhece que cada espécie é morfologicamente distinguível de seus parentes mais próximos. Tá certo? Daqui a pouco vocês vão ver os exemplos dessas espécies. Então, as espécies morfológicas, elas participam de uma única espécie, mas morfologicamente elas são diferentes dos seus parentes. E aí vocês vão ver as diferenças daqui a pouco. Logo, as espécies biológicas é uma espécie como sendo uma população de organismo que realmente e potencialmente apresenta isolamento reprodutivo em relação a outras populações. Logo, aí na espécie biológica, a população é reprodutivamente isolada, ela constitui uma linhagem evolutiva separada que é impedida através de barreiras geológicas ou biológicas com outras populações. Uma espécie biológica, ela vai evoluindo, e dessa evolução ela vai constituindo o seu grupo, que é totalmente isolado de outros grupos que são idênticos a elas. Você quer um exemplo? O exemplo é justamente o homem. O homem, ele vem de um mesmo grupo, dos primatas, mas a sua evolução, a sua reprodução, ela é totalmente diferenciada dos macacos. Como isso acontece? Por que os macacos, então, elas não precisaram evoluir? Por conta de alguma barreira geológica ou por alguma barreira biológica que eles não evoluíram. E também, né, por que os macacos não evoluem? Porque não há necessidade de eles evoluírem. Eles já estão muito bem estabelecidos nos lugares deles, ou seja, nas barreiras biológicas que lhes são impostas, ou nas barreiras geológicas que lhes são impostas, entenderam? Nós temos o conceito de espécie híbrida, que a gente chama de hibridização. Pode ocorrer outro processo para definir uma espécie, a exemplo, a hibridização, quando há, né, um intercruzamento que produz descendentes viáveis e férteis, mas que ocorre entre populações que ainda são unidades genéticas ou evolutivamente distintas. Vocês vão ver o que é uma espécie híbrida daqui a pouco. A espécie evolutiva, cada linhagem evolutiva independente como sendo uma espécie. Toda a população seria considerada uma espécie, caso ela estivesse suficientemente isolada por barreiras genéticas ou biogeográficas, de modo que o atual nível de fluxo gênico de outras populações fosse baixo bastante para impedir sua divergência genética. É aquela espécie que ao longo do tempo vai evoluindo, né? Ela vai evoluindo, e aí ela pode, né, evoluir a partir também. Ela pode quebrar o seu fluxo gênico se ocorrer alguma barreira genética ou biogeográfica. Tá? Se por acaso, né, você tem uma espécie de pássaro, ela está evoluindo, de repente ocorre uma barreira genética, uma barreira biogeográfica, ela então vai diferenciar a sua espécie evolutiva, tá certo? E ela tem a espécie filogenética, né? Reconhece como uma espécie qualquer grupo de organismo no qual todos os indivíduos compartilham uma única característica, ao qual não está presente em seus ancestrais ou parentes. Então a gente vai agora para os exemplos, né, de espécies que a gente viu. Espécies morfológicas. Os cachorros, né? Os cachorros, eles fazem parte de um mesmo grupo, mas a sua morfologia é diferenciada, né? Aí você tem, eles descendem de um único ancestral, né, a cladogênese, mas a partir do momento que eles se espalham ao longo do planeta, eles vão definindo as suas características morfológicas. Eles fazem parte do mesmo grupo, mas eles não compartilham, né, da mesma genética, tá? Eles têm genéticas diferenciadas. Um exemplo, um pincher não pode cruzar com um pitbull. Não vai dar em nada, né? Porque a sua condição morfológica
o impede de fazer com que ocorra esse tipo de reprodução e evolução da espécie. Espécie biológica, os tigres, eles fazem parte de um mesmo grupo, têm as mesmas características, entretanto, né, um isolamento vai impedir com que eles se cruzem com leões, com leopardos, com onças pintadas. A onça pintada é outro exemplo de espécie biológica. Ela faz parte do mesmo grupo de felinos, mas uma barreira geográfica, uma barreira genética faz com que ela seja diferenciada dos outros felinos ao redor do mundo. Espécie híbrida é aquilo que a gente vê, né? São dois animais que são potencialmente reprodutivos, mas quando um jumento cruza com a égua, vai, né, ter uma espécie híbrida, né? As mulas. E assim você pode pesquisar na internet variáveis tipos de espécies híbridas que são únicas no mundo, tá certo? Esse aqui é o exemplo mais comum que a gente tem aqui no Brasil. A espécie evolutiva, mostrei para vocês, o homem, ele faz parte dos primatas, mas ele consegue transcender as barreiras genéticas e as barreiras biológicas que os macacos têm, tá certo? E as espécies filogenéticas, elas compartilham de um mesmo grupo, mas são totalmente diferentes. Nesse caso aqui, todas as espécies descendem de um único grupo, a metazoa. Entretanto, as suas diferenciações fazem com que elas sejam totalmente distintas entre si, tá certo? Esse aqui é um exemplo muito legal de espécies filogenéticas. Quais são os outros conceitos de espécies que a gente tem? Tem as espécies politípicas, tá? Polipíticas. Acho que é politípicas, tá, gente? São espécies compostas de múltiplas raças geográficas ou subespécies. O que é uma subespécie? Subespécie é um termo formal, comumente reservado para populações que são morfologicamente e geneticamente distintos. Essas populações são denominadas subespécies ou raças geográficas, variedades ou ecótipos. E então nós vamos para os exemplos de espécies politípicas. Aqui é a subespécie do tigre. Existem variedades de tigres, ou seja, eles descendem do mesmo grupo, mas as barreiras geográficas, as variedades genéticas fazem com que eles sejam diferentes entre si. Um exemplo é o tigre de Bengala da Índia, o tigre de Amur que fica na Arábia, o tigre da Indonésia, o tigre da Malásia, o tigre do sul da China. Todos eles compartilham da mesma estrutura física, mas eles têm diferenciações, questão de rosto, a questão da pelagem da pele, a estrutura do corpo, faz com que eles sejam diferenciados e assim podem ser, dentro do grupo do tigre, as formações de subespécies. E como se dá a classificação hierárquica dos seres vivos a partir da taxonomia? As espécies, né, elas fazem parte do que a gente chama de reino, filo, divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino é quanto maior a diversidade biológica entre os representantes da categoria. Então, significa que um reino é um grupo gigantesco, né, de espécies, de diversidades biológicas. A espécie é a maior semelhança entre os representantes da categoria. Então, você tem essa junção, né, essa biologia, né, essa junção biológica de diferenciação hierárquica, né, dos seres vivos. E aqui nós temos os exemplos. Tem exemplos, né, de reinos que podem ser muito maiores do que a gente vê, os domínios. Os domínios são as maiores representações de espécies sobre o espaço. E assim eles vão se diferenciando, né, a partir dos reinos, dos filos, das classes, das ordens, das famílias, dos gêneros e das espécies. Nesse caso que vocês estão vendo aqui são as diferenciações, né, dos ursos americanos, tá certo? E assim em diante, né? Todos eles fazendo parte de um mesmo grupo e assim continuando, né, a posição hierárquica dos seres vivos. Então, toda essa diversificação de espécies, elas podem ter como conceito de evolução ao longo da história por dois conceitos dentro da biogeografia, que é a macroevolução e a microevolução.
O que é a macroevolução? Refere-se a grandes mudanças evolutivas ao longo do tempo. Um urso passa por um processo de macroevolução. A origem de novos tipos de organismos de anteriormente existentes, mas diferentes tipos de ancestrais. Os exemplos, né, são os peixes. Os peixes são os maiores grupos de macroevolução que a gente tem na superfície terrestre, tá? De um animal invertebrado, ou baleias, né, que descendem de um mamífero terrestre. A microevolução é simplesmente uma mudança na frequência do gene dentro de uma população. De repente, um urso ele vai mudar a sua genética para outro tipo de espécie de urso. E assim diante dentro das espécies. A gente chama isso de microevolução. A evolução nessa escala pode ser observada ao longo de períodos curtos de tempo. Por exemplo, entre uma geração e a próxima, a frequência de um gene para resistência a pesticidas em uma população de pragas de culturas aumenta. Significa o quê? Que 50 anos, né, de pesticidas sendo jogado em uma cultura de alimentos, as pragas elas começam a obter resistências, né? Significa o quê? Que essas pragas elas passaram por um processo de evolução. E esse processo de evolução ele é macro ou ele é micro? Depende. Ela pode ser tanto macro como também pode ser micro, porque essa resistência ela vai para um grupo gigantesco de pragas. E esse grupo gigantesco de pragas elas vão mudar a sua frequência genética para que elas sejam resistentes aos pesticidas dentro de uma cultura de alimentos. Essa mudança pode acontecer porque a seleção natural favoreceu o gene, pois a população recebeu novos imigrantes portadores do gene, pois alguns genes resistentes não mutaram para a versão resistente, ou por causa da deriva genética aleatória de uma geração para a seguinte. Aqui são exemplos, né, de macroevolução e microevolução. A macroevolução dos cavalos, né? Os cavalos eles descendem de um ser, né, que veio lá do período Eoceno, de 60 milhões de anos até o cavalo moderno, né, do Pleistoceno de 1 milhão de anos. Outro que faz esse processo tanto de macroevolução como de microevolução são os cães. Os cães eles se diferenciam gigantescamente, né? A gente não sei quantas raças de cães a gente tem no nosso planeta aqui, beleza? E assim, depois que a gente entende o que é o conceito de espécie, as diferenciações de espécies, a questão da macro e da microevolução, nós vamos para a especiação. O que é especiação? A especiação é um processo de ramificação no qual diferentes tipos de organismos se originam a partir de uma única população ancestral. A especiação, por exemplo, vem da evolução das plantas, que vieram de um único ancestral há 500 milhões de anos. A maioria das espécies de todas as linhagens atuais não existem mais. Aquilo que os descendentes dos cachorros, descendentes do homem também, todas essas linhagens originais de milhões e milhões de anos não existem mais. A não ser o tubarão, né? O tubarão parece que ele é o único ser que ainda resiste ao longo de milhões de anos. Mas possivelmente o primeiro tubarão já não existe mais. Então como surgiu esta diversidade? Vamos lá. Essa diversidade ela ocorre porque as populações divergem ou convergem em suas características genéticas como resultado das forças microevolutivas, lembra da microevolução, de mutação, desvio genético, fluxo gênico e seleção natural. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. O que é um desvio genético? É uma força relativamente fraca porque envolve mudanças na constituição genética de uma população provocada apenas pela ocasião. Ocasionalmente, o desvio genético acontece na espécie. O exemplo são esse tipo de espécies, né, de coelhos que a gente tem ao longo da história. Você tem aqui, né, uma família de 5 espécies de coelhos. Tem a segunda família, né, 3 espécies de coelhos e 2 coelhos diferentes brancos. Aí, na próxima reprodução, a família, né, de 3 coelhos diminui para 1 coelho branco em relação a 4 coelhos, você já não tem mais 3. E aí na próxima geração de coelhos, o coelho branco acaba não existindo mais, entra em extinção e assim a gente tem um grupo de coelhos únicos. Isso é chamado de desvio genético.
Especiação, seleção natural, isso é o que mais a gente vê nas aulas de biologia. É a mudança em uma população que ocorre porque os indivíduos expressam características genéticas que alteram suas interações com seus ambientes de forma a aumentar sua sobrevivência e reprodução. Logo, a seleção natural ele tem dois tipos. Aquele que foi defendido por Lamarck, que é o chamado lamarquismo, onde inicialmente apenas girafas de pescoço curto viviam no ambiente. No entanto, quando as folhas começaram a ficar mais no topo das árvores, elas tinham que esticar muito o pescoço, até que este se tornou unicamente comprido, dando origem a gigantes atuais. Significa o quê? Que ao mesmo tempo que a girafa precisou buscar mais alimentos, a evolução fez com que elas crescessem o seu pescoço em direção às árvores para obter alimentos. Diferente de Lamarck, nós temos Darwin. Darwin acreditava que no início haviam girafas com pescoços de tamanhos variáveis. Porém, a seleção natural e a competição fez com que as que possuíssem pescoço mais comprido levassem vantagem contra as que possuíam o pescoço mais curto. Fluxo gênico é a migração, galera. Fluxo gênico é a migração. Os indivíduos que migram para uma nova área carregam seus genes e com eles e subsequentemente têm uma reprodução bem-sucedida. Eles reproduzem seus genes na população local. E assim é o que a gente vê de fluxo gênico. Você tinha pássaros que haviam fluxos gênicos entre si, ocorre uma barreira geográfica, nesse caso a montanha, e aí então esse pássaro que ficou do outro lado vai interagir com os pássaros da sua mesma espécie e assim eles vão se reproduzir, tá? Com outra população. Isso é o que a gente chama de fluxo gênico. E aqui nós temos a chamada especiação alopátrica, tá? Acontece quando duas populações de uma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica pode ser uma montanha, um deserto, uma floresta, por exemplo, que causa uma separação espacial. Então, a alopatria é a separação espacial. Nesse caso, falamos que ocorreu um isolamento geográfico da espécie. O exemplo são as moscas, que por variáveis casos de separação geográfica, elas acabam evoluindo para uma nova espécie ou uma subespécie, tá certo? Elas estão num grupo, mas aí acontece o quê? Uma separação de ambas, E aí então elas vão compartilhar dos mesmos grupos e elas podem se reproduzir entre si, tá? Nessa diferenciação. Especiação simpátrica é aquela que ocorre sem que haja separação geográfica, ou seja, você não tem um isolamento geográfico para que essa especiação aconteça. Nesse caso, duas populações de uma mesma espécie vivem numa mesma área, mas não ocorre o cruzamento entre as populações. É comum observar que alguma modificação genética impediu esse intercruzamento, levando assim diferenças que levarão à especiação. É uma das especiações mais raras, elas não acontecem sempre. E aqui são as espécies de formigas, de moscas, que interagem entre as frutas. Você vê até a diferenciação dessas moscas, elas têm diferenciações corpóreas, elas têm diferenciações de estrutura. E mesmo que elas coexistem, venham coexistir no mesmo lugar, elas não se reproduzem entre si. Outro exemplo também de especiação simpátrica são alguns tipos de baratas. Mas aí de repente, por algum processo, elas acabam se dividindo em espécies diferentes. Isso sem nenhum tipo de isolamento geográfico. Especiação parapátrica ocorre quando duas populações de uma mesma espécie diferenciam-se e ocupam áreas contíguas, mas ecologicamente distintas. Por estar em áreas de contato, é possível intercruzamento, que acaba gerando os chamados híbridos. Essas áreas são chamadas de zonas híbridas e acabam se tornando uma barreira ao fluxo gênico, ou seja, as espécies elas não evoluem por conta dessa zona híbrida. Entre as espécies que estão se formando, beleza? E aqui, são os exemplos de baratas, alguns tipos de besouros que fazem esse tipo de especiação parapátrica, tá? E eles acabam interagindo dentro de uma área, ocorrem os intercruzamentos
E assim a gente vai ter as diferenciações gênicas, né? Ou seja, as diferenciações de fluxo gênico entre si. Eles fazem parte de um mesmo grupo, mas são diferentes, né, nas suas características, né? E isso vai fazer com que as espécies, algumas espécies evoluam e outras acabem ficando no meio do caminho. E a especiação peripátrica? Existe a paripátrica, né, a parapátrica e a peripátrica. Esse modo de especiação é o seguinte: a formação de novas espécies através da evolução faz com que espécies novas são formadas em populações periféricas, isoladas. Desse modo é semelhante à especiação alopátrica, na medida em que as populações estão isoladas e por isso não há transferência de genes, tá certo? Desculpa, gente. Então a especiação peripátrica é dessa forma aqui. Você tem uma espécie única vivendo em uma determinada área, uma determinada ilha, ocorre o isolamento geográfico. Nesse isolamento geográfico, as espécies elas não vão mais ter o contato. E aí então, a espécie A continua no mesmo lugar e a espécie B ela muda as suas características, né, por conta do ambiente novo que ela está vivendo. Isso aqui seria o conceito de espécie peripátrica, né, alopátrica. Na especiação peripátrica, você tem uma espécie parental, ela vive num grupo. As espécies que estão em ilhas, elas acabam tendo fluxos gênicos com essa espécie parental, e aquelas que não conseguem sobreviver acabam extinguindo, né? Não conseguem se reproduzir, acabam extinguindo. Existe essa relação das espécies que se reincorporam com a espécie parental e aquelas outras que conseguem se adaptar às novas condições do ambiente e criam uma nova espécie. Tá? Isso aqui é o exemplo de espécie paripátrica que a gente pode ter dentro da biogeografia. E ainda, por fim, né, a vicariância. A vicariância, ou efeito vicariante, é o mecanismo evolutivo no qual a área biótica se fragmenta pelo surgimento de alguma barreira física que separa as populações de espécies e que pode levar igualmente à especiação, como considerado acima no processo de dispersionista, né, na hora que as espécies dispersionam. Tá? A restrição ao fluxo gênico entre as duas subpopulações agora formadas permitirá o acúmulo diferenciado de mutações, o que poderia resultar em especiação alopátrica ao longo do tempo. Resumindo, a vicariância é aquela quebra na distribuição de um clado. Não tem um clado lá no início da nossa aula? Pode ocorrer com que uma espécie ela acabe saindo da sua cladogênese original e forme um novo clado. Isso é o que é chamado de vicariância. Esse tipo de vicariância ela ocorreu na separação das placas tectônicas há 250 milhões de anos e que fez com que ocorresse a vicariância de espécies de dinossauros. Tá certo? As espécies de dinossauros que viviam em um único lugar agora são obrigadas a se modificarem, ou seja, quebra o fluxo gênico dentro da cladogênese e acabam criando novos clados, né, por conta dessa separação. Isso ocorre até o dia de hoje? Sim. Tá? Isso aqui é um exemplo de pássaros que viveram, né, que viveram há milhões de anos na Amazônia. E aqui a barreira geográfica seria os rios. Né? Você vê que cada pássaro viveu dentro de uma conjunção de rio ou também as serras e montanhas que separaram essas espécies de pássaros. Eu não sei o nome delas, né? Eu não sei como é que é o nome dessas espécies de pássaros, mas elas têm aqui, ó, elas estavam dentro de um grupo único e a partir do momento que surgem barreiras geográficas, elas agora são obrigadas a criarem novas espécies dentro da sua cladogênese. Tá? Olha só a quebra, né, da cladogênese em novas espécies dentro do grupo de espécies que elas estão embutidas aqui na Amazônia. Esse aqui, galera, é um exemplo de vicariência. Tá? É a coloração, até que a estrutura corporal dessas aves elas são da mesma forma. Entretanto, a pelagem, né, de acordo com o ambiente, faz com que elas sejam diferenciadas dentro da vicariância. E a extinção, pessoal? A extinção é o desaparecimento total da espécie ou subespécie. Nos últimos 200 anos, a ação humana levou à extinção de milhares de espécies. Segundo a WWF, que é uma pesquisa que eu fiz para ter essa aula aqui, já tivemos 100 milhões de espécies diferentes na Terra.
E o índice de extinção, né, de espécies é de 0,01% ao ano. Significa que pelo menos 10 mil espécies são extintas por ano no planeta Terra. E como a gente vai ver essa questão de espécies que já foram extintas? Para ilustrar, né, segundo o WWF, a perda de biodiversidade que estamos enfrentando, vejamos uma análise científica que eles proporam. A estimativa feita pelos especialistas é que a perda acelerada de espécies que presenciamos hoje já ocorreu entre 1.000 e 10.000 vezes acima da taxa de extinção natural, ou seja, o homem tem acelerado cada vez mais rápido na extinção das espécies. Esses especialistas calculam que 0,01 e 0,1 de todas as espécies já são extintas por ano. Então já perdemos aí grandes números de espécies que a gente não conheceu ainda e já estão extintas. Se considerarmos que a menor estimativa de número de espécies como verdadeira, isto é, que existem mais ou menos 2 milhões de espécies diferentes no nosso planeta, significa que todo ano se perde entre 200 a 2.000 espécies com as extinções. Porém, se a maior estimativa de um número de espécies estiver correta, ou seja, que existam 100 milhões, que já existiu 100 milhões de espécies aqui no nosso planeta, por ano nós perdemos de 10 mil a 100 mil espécies com a extinção cada ano. E o meu muito obrigado com essa imagem, né, do dodô, uma das espécies endêmicas, né, de Madagascar, que acabou sendo extinta, né, até os anos de 1800 lá em Madagascar. Agradeço imensamente, espero que você tenha entendido essa aula e o meu muito obrigado, pessoal.